Bem-vindos ao ambiente de estudos do Dermatoaula. Eu sou Gabriela Juncá e vamos agora à nossa aula de antifúngico. Na verdade, nossas aulas, porque são 4 aulas de antifúngicos e vamos falar basicamente dos antifúngicos sistêmicos, que é o que é mais cobrado na prova do título. Bom, os antifúngicos são substâncias antibióticas ou quimioterápicas que agem diretamente ou indiretamente contra os fungos. Então, o que nós temos como informação já inicial? Vamos ter antifúngicos fungicidas e antifúngicos fungistáticos, que prejudicam o funcionamento da célula fúngica e dessa forma, o que vai acontecer? A célula não vai conseguir sobreviver. Vamos trabalhar tudo isso no decorrer dessas aulas. Então, de acordo com o mecanismo de ação e o alvo do antifúngico, a gente consegue ter algumas informações. Então, a gente dessa forma vai conseguir determinar um possível efeito terapêutico e a possibilidade de resistência fúngica, que hoje já é uma realidade, tá? Existem 2 grandes famílias estruturais de antifúngicos, que são os azóis e as alilaminas, tá? Primeiro, vamos falar dos azóis. Os azóis tem 2 subfamílias, que são os imidazóis e os triazóis. O principal representante dos imidazóis é o cetoconazol, ou seja, os imidazóis são mais antigos. Depois vieram os triazóis, que também já tem 2 gerações. Então, a primeira geração dos triazóis são o itraconazol e o fluconazol. E a segunda geração dos triazóis são essas medicações novas. Novas não, um pouco mais recentes, né? Que são o voriconazol, o posaconazol, o ravuconazol, isavuconazol e albaconazol. De interesse pra gente, voriconazol e posaconazol. O resto é muito novo, ainda não está na prática. E temos também as alilaminas, que são a nossa queridíssima terbinafina, e a naftifina, que não é tão importante. Mas tá faltando gente, não tá? A gente não tem só esses antifúngicos que eu acabei de falar. Sim, porque a gente está falando de antifúngicos realmente antifúngicos. Existem outros remédios que são antibióticos com atividades antifúngicas, como esses aqui. Então, a gente tem a griseofulvina, a nistatina e a anfotericina B. Então, esses aqui são antibióticos com propriedades antifúngicas, mas obviamente vão entrar nessa nossa aula que também vamos falar deles, tá? Vamos ter uma parte só de griseofulvina e uma parte só de anfotericina B. E aí, agora, nós vamos para a parte que para muitos é extremamente temida, chata ou pode ser uma coisa suave, se vocês vierem aqui comigo com atenção. Vamos falar então dos mecanismos dos antifúngicos propriamente ditos, e vamos falar dos mecanismos de ação dos principais antifúngicos. O que acontece? Se vocês não entenderem o funcionamento de uma célula fúngica, a organização da célula fúngica, os componentes da célula fúngica, vocês vão entrar naquele ciclo decoreba louca e não vão conseguir fixar o conteúdo, tá? Esse conteúdo é importante para a prova e para a vida, então vale a pena. Então, ó, acorda. Já para dar um punk aí na visual, mudei o padrão do slide. Bom, os antifúngicos, eles têm alguns alvos. Então, os principais alvos são esses 4 momentos celulares, tá? Deixa eu aparecendo aqui também, acho que dá para ficar aparecendo um pouquinho. Então, a gente pode ter antifúngicos que atuem, por exemplo, na inibição da síntese de proteínas da parede celular. Muita atenção! Parede celular e membrana celular no fungo é completamente diferente, tá? Então tenham atenção quando é parede e quando é membrana. Temos ainda antifúngicos que podem atuar aqui, que é a inibição da síntese de ácidos nucleicos e microtúbulos. Temos ainda uma grande família de antifúngicos importantíssimos que vão atuar lá em cima, ó, na conversão do ergosterol. E, por último, vamos ter antifúngicos agindo na síntese de espécies reativas de oxigênio, que vai interferir na estabilidade da membrana celular, que também é um antifúngico super importante. Então, lindíssimo slide mostrando aí os 4 principais mecanismos na verdade, os 4 principais alvos dos antifúngicos que a gente vai falar na nossa próxima aula, tá? Então, memorizem já esse slide aí, print mental, para não bloquear seu aplicativo. E aí, vamos para uma lindíssima ilustração que foi eu que fiz tudo. Agora eu descobri um site que eu consigo criar células, estruturas para vocês, só que dá um trabalhão, né?
Então, vamos lá por partes. Bom, isso aqui é uma célula fúngica, tá? E aí, nessa célula fúngica, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Existe aqui uma membrana celular por dentro e existe aqui uma parede celular por fora. Então, são duas estruturas diferentes, como se fosse uma dupla capa de revestimento. E aí, nesse pedacinho ali, que a gente tem a membrana e a parede celular, você vai ter todos esses componentes aqui em cima de mim, tá bom? E a gente tem que saber quem é essa galera toda. Nesses componentes aqui, para cima, quem está? A parede celular, que eu marquei lá embaixo para vocês, tá? Então, esse pedacinho em azul aqui corresponde à parede celular. E aqui embaixo, a membrana celular. Então, a gente vai ter que entender tudo isso. Eu vou ficar indo e voltando, aparecendo, para eu conseguir, porque como ficou muita informação, eu tive que ir ocupando o slide todo. Bom, primeiro vamos falar das estruturas da parede celular. Então, na parede celular, a gente vai ter três estruturas principais. Primeiro, lá em cima, nós temos as manoproteínas, tá? Então, são as proteínas do Corinthians, os mano, tá bom? Temos ainda dois tipos aqui, dois subtipos de uma mesma classe, né? Que são essas aqui, que são a beta-1,3 e beta-1,6 glucana. Então, essa família glucana é extremamente importante, tá bom? E por último, aqui embaixo, nós temos a quitina. Então, a quitina, as glucanas e as manoproteínas são os principais componentes da parede celular. Bom, dessas substâncias, então a gente tem a manoproteína, a quitina, é importante, mas não é o mais importante. Ela vai representar somente 2% da parede celular fúngica, tá? E, na verdade, a importância da quitina é que ela vai ancorar a glucana na parede mesmo, tá? E o mais importante na parede celular fúngica são essas aqui, que são as glucanas, tá bom? Então, as glucanas, como eu falei, a gente tem a beta-1,6 glucana, que corresponde a 8% da parede celular, e a beta-1,3 glucana, que corresponde, olha, a 50% da parede celular. Então, gente, um antifúngico que atue em uma dessas estruturas, principalmente na beta-1,3 glucana, vai provocar o quê? Uma instabilidade na parede celular fúngica. E não existe fungo que consiga viver sem parede. Então, esse aqui seria um excelente alvo para o antifúngico. Ele existe? Sim, ele existe. A gente já vai falar dele, tá bom? Então, guarda esse pedaço aqui para mais tarde. E aí, vou sair aqui, nós vamos ter a membrana celular. Na membrana celular, guarda aí com atenção essa membrana celular aqui, porque também é um ponto de atuação de um antifúngico muito importante para a gente, tá? Na verdade, vários, né? Mas especialmente umzinho. Vamos ter aqui o ergosterol. Então, você tem essas estruturas que são o ergosterol, tá? E eu tenho aqui, e nós temos aqui essa estrutura grandona que eu botei em rosa, que é a beta-1,3 glucana sintetase, tá bom? Então, na membrana celular, nós temos o ergosterol e a beta-1,3 glucana sintetase. Se ela é sintetase, ela vai fazer o quê? A síntese de glucanas. Então, é essa estrutura aqui, que está localizada na membrana celular, que vai produzir as glucanas para a parede celular, tá? E uma estrutura assim, que é uma das mais importantes quando a gente fala de antifúngico é esse abençoado aqui, que é o ergosterol. Deixa eu sumir aqui. Então, o ergosterol, ele tem esse processo de síntese, tá? Ele começa a ser produzido a partir do esqualeno, e aí, através da enzima esqualeno-epoxidase, você vai formar lanosterol. E, na sequência, a partir da enzima ergosterol 14-alfa-dimetilase, você vai ter a formação do ergosterol. São os principais momentos mais importantes, tá? Mas antes da gente falar mais sobre isso, o que a gente tem que saber? Quem é esse ergosterol? Bom, o ergosterol ele é um tipo de esterol sem o grupo metil C4. E ele é um componente chave da membrana da célula fúngica, tá? Ele é crítico para a integridade da membrana e atua regulando a fluidez e a assimetria da membrana. Então, se você bloquear a produção do ergosterol, esse fungo não vai sobreviver. Qual que é também uma informação extremamente importante?
O ergosterol, ele é uma estrutura que não está presente nas células de mamíferos. Então, se os mamíferos não têm ergosterol, ele é um alvo ideal para a atividade antifúngica, porque ele vai atuar somente no ergosterol do fungo, tá? Ele não vai ser tóxico para o ser humano, por exemplo, tá bom? Então, por isso que ele é tão importante. O ser humano, os mamíferos, eles têm colesterol na membrana celular e não ergosterol, tá bom? É outra história. E aí, nesse processo da síntese do ergosterol, a gente tem esses momentos aqui. Os 2 momentos principais. Isso aqui, se você for pegar um livro assim de micologia mesmo, pesada, você vai ver que tem outros momentinhos nesse meio do caminho. Mas esses são os dois momentos-chave dessas 2 enzimas mais importantes. Por quê? Porque, por exemplo, a terbinafina, ela vai exatamente inibir a síntese do lanosterol. Porque ela vai bloquear essa enzima, que é a esqualeno-epoxidase. Então, você vai ter o quê? Bloqueou a enzima, você não vai conseguir converter esqualeno em lanosterol. Então, você vai ter um aumento do esqualeno, tá? E, obviamente, se você não vai ter lanosterol, você não vai ter ergosterol. Então, você vai ter uma diminuição do ergosterol. Bom, se você não tem o ergosterol, você não vai conseguir ter estabilidade na membrana celular fúngica. Então, ele é fungicida ou fungistático? Então, ele é fungistático, porque ele não vai lá e destrói alguma coisa. Ele só prejudica a formação de uma estrutura fúngica, que é essencial. E aí, o que vai acontecer? Sem essa estrutura, o fungo vai ficando desestruturado e morre, tá bom? Mas ele não é uma estrutura que mata, um remédio que mata diretamente o fungo. Então, a gente chama ele de fungistático, tá? Porém, a terbinafina, ela tem outra ação, porque ela é uma das poucas medicações fungicidas mesmo, tá? A ação fungicida é demonstrada in vitro exatamente por esse acúmulo de esqualeno, tá? Porque o acúmulo de esqualeno, ele vai levar à ruptura da membrana plasmática. Então, a terbinafina, ela é a principal fungicida que a gente tem aí nos antifúngicos, tá? E também é fungistática, tá bom? A maior parte dos outros medicamentos que a gente vai estudar é somente fungistático. Bom, existe um outro momento na síntese do ergosterol que também é importante, que é esse aqui. Porque os azóis, que são medicamentos que a gente usa demais, itraconazol, cetoconazol, posaconazol, voriconazol, todos aqueles novos, os antigos, cetoconazol também, já falei, fluconazol, todos eles vão agir nesse momento, que é a conversão do lanosterol para o ergosterol. E qual é a ação dos azólicos? Eles vão bloquear a ação dessa enzima, que é a ergosterol 14-alfa-demetilase, tá bom? E por isso você vai ter somente aqui uma diminuição do ergosterol. Você não tem aquele acúmulo do esqualeno, porque você já converteu ele a lanosterol, tá bom? Então essa é uma diferença importante. Por que que a terbinafina é fungicida e os azólicos não são? Porque na terbinafina você acumula esqualeno. No azólico, você pode ter um acúmulo de lanosterol, mas não chega a ser tóxico, tá? Você já converteu o esqualeno a lanosterol. Essa é uma diferença importante, tá? E, consequentemente, por ter só uma diminuição do ergosterol, eles todos têm ação o quê? Fungistática e não fungicida. Então, passando aqui mais um pouquinho, já colocamos aqui essas estruturas todas da membrana celular, colocamos aqui o processo de síntese do ergosterol e eu vou começar a sinalizar para vocês nesse super slide encantado o local de ação das medicações. Então vocês vão ter um super slide no final com todos os remédios, todas as estruturas fúngicas importantes e todos os principais alvos desses remédios sinalizados, para ficar bem visual e vocês nunca mais vão esquecer isso, tá? Então tá aqui, síntese do lanosterol, quem atua é a terbinafina. E lá no cantinho, síntese do ergosterol através da enzima ergosterol 14-alfa-demetilase, são os azólicos. E aqui na membrana celular, quem vai atuar na membrana celular? Aqui a gente tem a atuação da anfotericina B. A anfotericina B ela vai atuar exatamente na estabilidade da membrana celular fúngica, tá bom? Então tá aqui, já mais um antifúngico muito conhecido nosso.
E a beta-1,3-glucana sintetase? Existe uma classe de antifúngicos recentes também, que são muito falados hoje em dia, são importantes para alguns pacientes, que age exatamente nessa estrutura aqui. E sem beta-1,3-glucana sintetase, você não tem formação de glucana para a parede celular. E os antifúngicos que atuam nessa estrutura são as equinocandinas, tá bom? Então, fica aí mais um antifúngico importante, tá ali pequenininho, marcadinho para vocês. Mas não é só isso, ainda tem mais gente para a gente sinalizar aqui nesse slide. Temos ainda os microtúbulos. Nos microtúbulos, a gente vai ter a ação de um antifúngico que, na verdade, é um antibiótico muito, muito velho, que é a griseofulvina. A griseofulvina atua exatamente na síntese dos microtúbulos da célula fúngica. E sem o microtúbulo, a célula também fica desestruturada e acaba morrendo. Também é fungistático, tá? Por último, tá aí, botei lá a griseofulvina para vocês já marcadinho. E acho que é um dos últimos, temos os ácidos nucleicos. Um dos antifúngicos que atua nos ácidos nucleicos é a 5-fluorocitocina, que a gente fala pouco dela, né? Então ela vai atuar exatamente no bloqueio desses ácidos nucleicos, tá bom? Então tá aqui, um lindíssimo slide para vocês e muito importante, hot, hot, hot. Deixa eu tirar aqui a marcação, tá bom? A gracinha. Guardem com carinho essa imagem. Então, é isso aí, fiz com muito carinho para vocês, espero que ajude bastante na vida e na prova, porque tá bem visual, bem mastigadinho, tá bom? Obviamente, é o que eu sempre falo, quadrinho de $1 milhão, né? Imagem, slide de $1 milhão para vocês. Bom, então, lembrando aquele slide anterior desse processo nosso todo, vamos associar agora os alvos dos antifúngicos, que a gente já tinha falado, com os antifúngicos que a gente conversou agora há pouco. Então, é isso. Quem que vai agir na inibição da síntese de proteínas da parede celular? Equinocandinas. E quem vai agir na inibição da síntese de ácidos nucleicos ou microtúbulos? A 5-fluorocitocina e a griseofulvina. Já os antifúngicos que vão agir na conversão do ergosterol são aqueles ali, azólicos, alilaminas e polienos, tá? E por último, quem age na síntese de espécies reativas de oxigênio, interferindo na estabilidade da membrana celular, é a anfotericina B, tá bom? É óbvio, tem alguns que a gente não falou muito aqui, tem alguns que eu não falei especificamente o processo, mas é claro que nas próximas aulas eu vou agora destrinchar antifúngico por antifúngico. E vocês vão pedir pinico no final de tanto remédio que eu vou falar hoje. Interação medicamentosa, reação adversa. A gente vai falar muito. Tem muito conteúdo ainda para vocês e tudo mastigadinho, do jeito que vocês gostam, tá? Até daqui a pouquinho. E nota extra, tá? Bônus para quem pegar a referência. Quem não pegar, só lamento por vocês que estão perdendo uma tremenda de uma série.